Olá, amigos! Estamos ao vivo. Mais uma live da nossa mentoria de Recria e Engorda. Nossa mentoria de Recria e Engorda, turma 2. Muito obrigado aqui pela presença de todos. Nossa mentoria de... Deixa eu mostrar primeiro para o Ivan. O Ivan está presente já aí? Ivan, você tá na live já, Ivan? O Ivan está na live já? Porque aí, Ivan, já vou mostrar para você aqui, tá? Para Ivan e para todos aí. O Ivan tá na live já, Ivan? Vamos lá. Milton Gomes Armoni, sou o primeiro a chegar. Luiz Antunes Raquim Neto, Renato Cruz dos Santos, Silvio César Guiar. Vamos lá. Então, deixa eu mostrar aqui primeiro como é que faz, como é que você troca o alimento, tá? Vamos lá. Mostrar aqui como é que troca o alimento. Mostrar para o Ivan aqui. Aqui, Ivan, tem a planilha de proteinado. Você vai aqui em alimentos, ó. Você quer o alimento resíduo de soja. Seleciona, copia, vai aqui e cola aqui em cima, ó, no lugar do farelo de trigo ou qualquer outro lugar. A segunda opção, colar especial, tá? Pronto, simples assim. Ok, Ivan? Se você quiser alterar a proteína, é só você alterar aqui. Vai lá nos alimentos, tá? Vai nos alimentos. Seleciona a bandinha de soja, resíduo de soja, copia e cola aqui em cima, ó, aqui em cima. Aqui em cima. Se colar aqui embaixo dá errado, ó. Se colar aqui embaixo tá errado. Tem que colar aqui em cima. Ok? Certo? Então tá explicado aí, Ivan. Vamos lá. Vamos para nossa aula de hoje. Se o Ivan não chegou na live agora, no final da live eu falo de novo, tá? Vamos para nossa aula de hoje. Vamos para nossa live de hoje. Como ter lucro com a pecuária de corte na recria e engorda com foco na suplementação, tá? Então vamos lá. Ok, Ivan? Beleza. Valeu. Se você não conseguir fazer em casa, eu gravo um vídeo para você, outra coisa, te explicando, tá? Então vamos lá. Como ter lucro com a pecuária de corte, foco na suplementação de bovinos de corte a pasto. Uma aula para abrir a sua mente sobre o que é uma fazenda, tá? E a gente já começa falando que a fazenda é uma empresa, a fazenda tem que ser conduzida como uma empresa, a fazenda tem que ser conduzida como uma empresa que produz o quê? Uma empresa que produz arrobas, tá? Então, a fazenda é uma empresa que produz arrobas, arrobas de boi gordo, ou arroba de bezerro, ou arroba de boi magro, ou arroba de garrote, tá? Nesse caso aqui, mentoria Recria e Engorda, arroba de boi gordo. Então, a sua fazenda é uma empresa, tá? E toda empresa deve ter como meta uma maior produção do seu produto. Como a fazenda é uma empresa que produz arrobas, a meta de toda fazenda de recria e engorda deve ser aumentar a produção de arrobas produzidas por hectare ano. Então, o foco de toda fazenda deve ser, a meta de cada fazenda deve ser aumentar a quantidade de arrobas produzidas por hectare ano. Mas por que, professor, é importante aumentar a quantidade de arrobas produzidas por hectare ano? Porque a quantidade de arrobas produzidas por hectare ano afeta diretamente a rentabilidade da sua fazenda. Simplesmente por isso.
Eu tenho que produzir mais arrobas por hectare ano, porque isso afeta diretamente a rentabilidade da sua fazenda, da sua empresa. E nós sabemos que a pecuária mudou. Aqui nós temos um comparativo da pecuária da década de 70 para a pecuária dos dias atuais. Então, esse gráfico ele está comparando aí a evolução das margens líquidas por arroba negociada na pecuária de janeiro de 1970 a julho de 2017. Em janeiro de 1970, a margem líquida por arroba era de 51%. 51%. Em janeiro, a margem líquida, em janeiro de 1970, você vendia um boi R$300 arroba, você ganhava R$150 por arroba líquida. Em julho de 2017, a margem caiu para cerca de 18%, 15%. Tá? Então, hoje você vende um arroba a R$300, você ganha aí em torno de R$40 a R$50 líquido. É o que sobra para você. Tá? Então, a pecuária mudou. A pecuária da década de 70, aquela pecuária mais extensiva, que o seu pai, que o seu avô, que o seu bisavô, ele conseguia sobreviver com essa atividade extensiva, hoje já não consegue sobreviver mais. Aqui eu tenho o lucro líquido reais por hectare ano na pecuária de corte na década de 70, até o ano de 2017. Então, olha só, na década de 70 a 80, a margem líquida por arroba, entre as décadas de 70 e 80, a margem líquida era de 45% por arroba. E o preço da arroba era maior. Então, você tinha um lucro líquido por arroba bem maior. 45% de margem líquida. O custo era menor, preço da arroba mais cara, uma margem maior. Isso quer dizer o quê? Se o produtor produzisse 5 arrobas por hectare ano, que é mais ou menos a média nacional, 5 arrobas por hectare ano, ele tinha uma receita de R$1.400, R$1.500. Ele tinha um lucro líquido de R$670 por hectare. Hoje, nos anos 2000, 2017, 2018, 20, 21, 22, a margem caiu para em torno de 15%. Um produtor que produz 5 arrobas por hectare ano, ele tem uma receita de R$686. Ele tem um lucro líquido por hectare, se ele produzir 5 arrobas, de R$100. Ou seja, a remuneração da década de 70 para os dias atuais, para quem produz 5 arrobas por hectare ano, que é pouco, caiu 6 vezes. Um produtor na década de 70 que produzia 5 arrobas por hectare ano, ou seja, uma cabeça por hectare, 5 arrobas por hectare ano, ele conseguia ter uma boa rentabilidade por hectare. Hoje, se ele colocar uma cabeça por hectare ano e produzir 5 arrobas por hectare ano, ele não consegue sobreviver. Olha só, o salário de um proprietário que tinha uma fazenda de 500 hectares na década de 70 e 80 era R$25 mil por mês. O salário hoje desse mesmo produtor que produz aí 5 arrobas por hectare ano está em torno de R$4 mil por mês. Um produtor de 500 hectares. Então, as coisas mudaram. As coisas mudaram. A pecuária mudou. A pecuária da década de 70,
não é a mesma pecuária dos dias atuais. Houve uma mudança nos valores pagos pela arroba, nos custos de produção e na rentabilidade, no lucro líquido por hectare. Então, antigamente, as terras eram baratas, o produtor vendia uma boiada, comprava uma fazenda. Hoje, você não vende uma boiada e compra uma fazenda. Então, é preciso intensificar. Olha só, se eu coloco uma cabeça por hectare ano, um animal por hectare ano, e o ganho médio diário ano foi de 400 gramas por dia, 400 gramas por dia, ou 0,4 quilos, vezes 365 dias, é igual a 146 quilos de peso vivo, que é igual a 5 arrobas. Então, se o produtor coloca uma cabeça por hectare e esse animal ganha 400 gramas de peso por dia, em média, ele vai estar produzindo as 5 arrobas por hectare ano. Que essas 5 arrobas por hectare ano, na década de 70, garantia uma boa rentabilidade. Hoje já não garante mais. Então, 5 arrobas por hectare ano já não vai resolver o meu problema, porque a pecuária mudou, as margens líquidas por arroba mudaram. E eu preciso mudar também, senão minha fazenda vai apresentar uma baixa rentabilidade. O que era R$ 25,00 por mês, numa fazenda de 500 hectares, hoje é R$ 4.000. Você vive bem com R$ 25.000 por mês, mas talvez você não viva bem com R$ 4.000. Então, se eu mudar essa realidade, colocando 5 cabeças por hectare, os animais ganhando 600 gramas por dia de ganho de peso, uma média anual, 5 arrobas, 5 animais por hectare, vezes 600 gramas por dia, ou 0,6 kg por dia, 5 vezes 0,6, vezes 365 dias, dá 1.095 quilos de peso vivo. Se eu dividir isso por 30, eu achei 36,5 arrobas. Ou seja, é possível produzir 7 vezes mais do que as 5 arrobas por hectare. É possível produzir 36 arrobas por hectare ano na recria e na engorda. Com isso, eu vou ter uma rentabilidade 7 vezes maior. Então, qual o impacto da maior produção de arrobas no lucro da fazenda? Quem está ganhando dinheiro com gado de corte hoje? Vamos ver. Então, são duas perguntas. Qual o impacto da maior produção de arrobas no lucro de uma fazenda? É a primeira pergunta. E a segunda pergunta: quem está ganhando dinheiro na pecuária de corte atual? Vamos lá, então. Isso aqui são dados de pesquisa para gado de cria, ciclo completo e recria e engorda, tá? Então, eu tenho aqui, análise de lucro operacional por hectare, por atividades e por nível de tecnologia, média de 10 estados, prévia reais por hectare ano. Quem ganhou mais dinheiro? Quem ganhou mais dinheiro na fase de cria? Cara que vende bezerro. Quem ganhou mais dinheiro na fase de cria foi quem produziu de 12 a 18 arrobas por hectare. Então, essa é uma métrica. Produzir de 12 a 18 arrobas por hectare na fase de cria são os produtores top rentáveis. Tá? Então, essa é uma métrica para você estabelecer em gado de cria. 12 a 18 arrobas. Para recria e engorda, e ciclo completo, quem produziu de 26 a 38 arrobas por hectare ganhou mais dinheiro. Olha só, na recria e na engorda, quem produziu
26 a 38 arrobas por hectare, teve um lucro operacional de R$ 1.200 por hectare. Quem trabalhou com o ciclo completo teve um lucro operacional de R$ 1.200 por hectare. Então, quem está ganhando dinheiro com recria e engorda é quem está produzindo mais arrobas por hectare. Quem está produzindo acima de 26 arrobas por hectare ano. Aqui, esse mesmo trabalho, já em 2017, continuou. Gado de cria, quem produziu de 12 a 18 arrobas continuou ganhando mais dinheiro, mas empatou também aqui com quem produziu 18 a 26, mas recria e engorda continuou. Quem produziu de 26 a 38 arrobas por hectare ganhou mais dinheiro, R$ 1.800 de lucro operacional, R$ 1.800 por hectare ano de lucro operacional para quem trabalhou com recria e engorda. Ou seja, quem está ganhando mais dinheiro na recria e na engorda é quem está produzindo mais arrobas por hectare ano. Quem está aumentando a carga animal, quem está aumentando o ganho médio diário. Então, a grande pergunta é: como que eu vou aumentar a minha produção de arrobas por hectare ano? Como que eu posso aumentar a minha produção de arrobas por hectare ano? Já que quem está ganhando mais dinheiro com recria e engorda é quem está produzindo mais arrobas por hectare ano. Então, como é que você pode aumentar a produção de arrobas por hectare ano? Aumentando a taxa de lotação, tá? Aumentando principalmente a taxa de lotação. Se você tem um boi por hectare, que te dá 6 arrobas por hectare ano, se você coloca 2 bois por hectare, já são 12 arrobas por hectare ano. Você coloca 3 bois por hectare, são 18 arrobas por hectare ano. 4 bois por hectare, já são 24 arrobas por hectare ano. Então, a conta é essa: aumentar a lotação aumenta a produção de arrobas por hectare ano. E a outra forma de você aumentar a produção de arrobas por hectare ano é aumentando o ganho médio diário. Mas como é que eu aumento, professor, a taxa de lotação? Manejo de pastagens. Como é que eu aumento o ganho médio diário? Investindo em genética, investindo em suplementação, investindo em manejo de pastagem. Então, olha só, se eu coloco uma cabeça por hectare ano, um animal por hectare ano, o ganho médio diário 400 gramas por dia, eu consigo produzir 5 arrobas por hectare ano. 0,4 quilos vezes 365 dias, dá 146 quilos de peso vivo, divide por 30, 5 arrobas. Se eu coloco um animal por hectare, com ganho médio diário de 400 gramas por dia, eu produzo 5 arrobas por hectare ano. Eu coloco 5 cabeças por hectare agora, com ganho médio diário de 600 gramas por dia. Eu já passo a produzir agora 36,5 arrobas. 5 animais, 600 gramas, 365 dias, 1.095 quilos, divide por 30, 36 arrobas. Então, como é que eu aumento a produção de arrobas por hectare ano? Aumentando a lotação, aumentando o ganho médio diário. Eu consegui produzir 7 vezes mais. Mas como é que eu vou aumentar essa taxa de lotação, professor? Não tem segredo. É manejo de pastagem, é calagem, adubação, correção da fertilidade do solo, é controle de plantas invasoras, é controle de praga de pastagem, é escolha da espécie forrageira adequada, é pastejo rotacionado, é planejamento nutricional, é informação. Como é que eu vou aumentar o ganho médio diário, professor? Suplementação, nutrição, qualidade de pastagem, manejo de pastagem, genética. É assim que você aumenta o ganho médio diário.
Então, se você quer aumentar a produção de arrobas por hectare ano, você tem que trabalhar nessas duas frentes. Aumentar a lotação, aumentar o ganho médio diário. O enfoque que eu vou dar aqui, agora é na parte de suplementação. Tá? Mas a forma que você vai aumentar a produção mais efetiva é na parte do investimento em pastagens. Nós estamos vendo também em nossa mentoria, já falamos 3 aulas sobre pastagem. Falei sobre pastejo rotacionado, falei sobre a implantação do pastejo rotacionado, planejamento nutricional. Ontem tivemos uma aula sobre planejamento nutricional, falei sobre pasto vedado, falei sobre manejo de pastagem. Ah? Mas você pode estar pensando, professor, investir em tudo isso é muito caro, não compensa. Não compensa investir, tá tudo muito caro, não compensa. Olha só, aqui eu trago custos de produção em fazendas, considerando 6 níveis de tecnologia. Olha só, o intensivo, que está produzindo 26 a 38 arrobas por hectare, e o extrativista, que está produzindo, vamos botar aqui, e o baixo, e a baixa tecnologia, que produz 3 a 6 arrobas por hectare. Vamos comparar. Olha só, aqui eu tenho o custo de produção com nutrição, tá? R$13, certo? Por animal, com gasto com nutrição. O que trabalha com sistema intensivo gasta 33, quase 3 vezes mais. Tá? Manejo sanitário, basicamente o gasto é o mesmo. Você pega corretivo e fertilizante. O extrativista investe 0. O baixa tecnologia investe R$4. O intensivo investe R$15. Eu tenho aqui defensivos agrícolas. O extrativista não investe nada. Tá? Eu tenho aqui funcionário, olha só, funcionário. O intensivo gasta menos com funcionário, por quê? Porque você tem mais animais, mais produção, diluindo os custos com mão de obra. Ou seja, um vaqueiro cuida de mais cabeças. Então, dilui o custo, ó. Quem tem um sistema mais intensivo gasta menos com funcionário, gasta menos com manutenção. O extrativista gasta mais com funcionário, gasta mais com manutenção. Por quê? Porque ele produz pouco. E aí dilui os custos, não consegue diluir os custos, porque ele produz pouco. Tá? O extrativista, ele gasta muito com depreciação. Tá? Por quê? Porque ele produz pouco e não consegue pagar a depreciação do trator, da cerca, do curral. E acaba que o custo operacional por arroba do sistema intensivo é menor do que o extrativista. Por quê? O extrativista, como não produz muito, ele não consegue diluir os custos com funcionário, com depreciação, com manutenção. O intensivo ele consegue produzir muitas arrobas e aí dilui esse custo nas arrobas que ele produz a mais. Então, ele paga menos, o custo por arroba dele para funcionário é menor, para manutenção é menor, para depreciação é menor, porque ele conseguiu produzir um volume maior e diluiu esses custos. Só que o intensivo gasta mais com o quê? Com coisa que dá retorno, que é nutrição, os corretivos e fertilizantes. Ele gasta mais com o que dá dinheiro, suplementação e adubo. E gasta menos com depreciação e com mão de obra. Então, quando você fala, realmente os preços aumentaram. E é muito injusto isso. Mas mesmo assim, quem produz mais arrobas vai continuar ganhando mais dinheiro. Porque acaba diluindo os outros custos da fazenda nessa maior produção de arrobas.
Então, olha só, quem produz mais, quem produz de 26 a 38 arrobas por hectare, ele gasta mais com nutrição, mais com sanidade, mais com corretivo e fertilizante, com adubos, e menos com depreciação, e menos com funcionário, menos com manutenção. O extrativista, o que produz 1 a 3 arrobas por hectare, ou que produz 3 a 6 arrobas por hectare, ele gasta menos com nutrição, mas gasta muito com depreciação, gasta muito com mão de obra, com funcionário, gasta muito com manutenção. Então, o que dá dinheiro? Investir em nutrição, investir em pastagem, porque assim você vai conseguir produzir mais arrobas por hectare ano, e essa produção de mais arrobas por hectare ano vai diluir os custos com manutenção, vai diluir os custos com depreciação, vai diluir os custos com mão de obra. Então a pergunta é: compensa investir em nutrição? Compensa investir em suplementação? Será que compensa investir em nutrição? Claro que compensa. Quem investe em nutrição, quem investe em adubo corretivo, fertilizante, produz mais. Quem investe em suplementação produz mais. Quem investe em corretivo e fertilizantes produz mais. Então, compensa investir em suplementação? Sim. Sim, compensa. Vamos ver aqui o impacto da suplementação para aumentar a produção de arrobas por hectare ano. Vamos lá. Quero que você entenda aqui agora as contas que eu vou fazer. Eu vou voltar naquela velha máxima. Fazenda é uma empresa que produz arrobas. Uma empresa que não produz não dá lucro. A sua fazenda tem que produzir arrobas durante todo o ano. Um animal que perde peso faz com que sua fazenda não produza arrobas. Se os animais perdem peso na seca, sua fazenda não está produzindo arrobas na seca. E sua fazenda é uma empresa que produz arrobas. Empresa que não produz não dá lucro. Fazenda que não produz arroba durante 6 meses de seca não dá lucro. Empresa que não produz não dá lucro. Se o animal perde peso na seca, ou se o animal não ganha peso na seca, sua fazenda não está dando lucro. Então, se o animal perdeu peso na seca, é pior ainda. Se o animal não ganha peso na seca, se ele não ganha e nem perde, também não está bom. O produtor pensa, se meu animal não perder peso na seca, já é lucro? Já está bom? Será que é verdade? Se meu animal não perder peso na seca, já é lucro? Será que está bom? Será que isso é verdade? Será que você fornecer um sal mineral com ureia lá para o seu animal em recria, só para ele manter o peso, será que isso está bom? Será que isso é verdade? Será que é viável o animal? Pessoal, pelo menos não perdeu peso. Mas será que é verdade isso? Vamos lá. Um conceito que existe na cabeça do produtor rural, de muitos produtores rurais, e nós temos que quebrar isso, é o conceito do está lá mesmo. O que é esse conceito? É aquele conceito. A cerca ela teve um investimento, mas a cerca já está lá mesmo, né? O funcionário tem que pagar ele, mas o funcionário já está lá mesmo, né? O coxo eu tive que fazer, mas o coxo já está lá mesmo, né?
o pasto já está lá mesmo, né? Então, eu não preciso fazer conta do pasto porque ele já está lá implantado. Eu não preciso fazer conta da cerca porque ela já está lá implantada. Eu não preciso fazer conta do funcionário porque ele já está lá. Eu não preciso fazer conta do custo porque ele já está lá. Mas e aí os custos com substituição da cerca, com reforma de cerca, reforma de pastagem, pagamento de funcionário, manutenção, e os custos com depreciação. Quando seu curral cair, você vai ter que fazer outro, ou reparar, ou fazer manutenção. Então, esses custos do estar lá mesmo fazem parte da sua realidade e você nem se dá conta. Querendo ou não, esse custo está lá. Você formou um pasto, foi um investimento que você fez, você vai pagar esse pasto ao longo de 10 anos, 20 anos. Você fez uma cerca, você vai pagar essa cerca ao longo de 10, 20 anos. Você fez um coxo, você vai pagar esse coxo. Fez um curral, você vai pagar esse curral. Isso aí nós chamamos de depreciação. Porque se você não pagar essa cerca, se a sua fazenda não conseguir pagar essa cerca, esse curral, esse pasto, você não vai ter dinheiro para recuperar o pasto, para reformar a cerca quando precisar. Isso que é depreciação. É aquele custo que você tem que ganhar para quando o seu bem acabar, o trator acabou, não tem trator mais. Você vai vender a sucata, você precisa comprar um outro trator. Você vai comprar esse trator com que dinheiro? Com o dinheiro da depreciação que você juntou todo ano. É um custo invisível, mas ele está presente, queira você queira ou não. Então, esse custo é muito difícil você mensurar. Você tinha que fazer um levantamento de todos os seus bens. Mas vamos considerar o custo operacional de um animal a pasto, o custo do aluguel do pasto. Se o aluguel na sua região está 70, 80, coloca. Eu vou considerar esse custo de R$1 cabeça dia, R$30 cabeça mês para o animal de recria. Eu sei que para a vaca de cria está em torno de 70, algumas regiões está 80, aluguel de pasto. Vamos considerar ainda R$30 cabeça mês. Então, o seu animal ele gasta R$1 por dia. Isso numa situação favorável, que eu estou te falando, de R$30 cabeça mês. Eu sei que já aumentou. Tá? Vamos considerar o custo operacional, esses custos todos que eu falei, R$1 cabeça dia. É esse custo que você não vê, invisível, mas ele está lá, R$1 cabeça dia. Então, olha só, um animal que tem um custo de R$1 cabeça dia, se ele tem um custo de R$1 cabeça dia, ele precisa ganhar peso para pagar esse custo. Vamos considerar um arroba de R$300. Arroba de R$300. Um arroba equivale a 30 quilos de peso vivo. 300 divide por 30, sai R$10 o quilo do peso vivo. Se o custo do animal é R$1 cabeça dia e o custo do peso vivo é R$10 o quilo, se eu pegar R$1 e dividir por 10, eu acho o ganho de peso que o animal tem que ganhar, pelo menos para pagar o seu custo. Então, ou seja, nesse cenário, o animal precisa ganhar 100 gramas de peso por dia para pagar pelo menos o seu custo operacional. Isso quer dizer o quê? Se o animal não ganha e nem perde, ele está dando prejuízo de R$1 cabeça dia. Se o animal perde peso, ele dá o prejuízo de R$1 cabeça dia mais o prejuízo do peso que ele perdeu. Se ele ganha R$100 cabeça dia, ele pagou só o seu custo operacional. Você entendeu o tamanho do problema? O animal precisa ganhar peso o ano todo para pagar pelo menos o custo operacional.
O animal deve estar sempre ganhando peso. Se o animal perder peso ou manter o peso, não ganhar nem perder, é prejuízo. Empresa que não produz, quebra. A sua fazenda vive de quê? De vender arroba de boi. Ou vender arroba de bezerro. Você mexe com recria, engorda, você vende arroba de boi. Ou quer vender arroba de boi. Empresa que não produz, não quebra. A empresa que não produz, quebra. A sua fazenda é uma empresa que produz arrobas. Para você produzir arroba, o animal tem que estar ganhando peso. Para o animal ganhar peso, você tem que ter uma boa estratégia nutricional. O produtor ele precisa pagar todos os dias uma parte do custo do pasto, da cerca, do trator, do coxo, dos funcionários. Todo dia ele tem que pagar um pouquinho. Tá? Então é isso, ó. Custo operacional, R$30 cabeça mês. Custo do aluguel, R$30 cabeça mês. Em 12 meses, são R$360 ano. Se eu dividir por R$300 arroba, o animal tem que ganhar pelo menos 1,2 arrobas por ano só para pagar os custos operacionais. 1,2 arroba é só para o custo operacional. 100 gramas por dia é só para o custo operacional. Vamos para o outro custo, o custo do ágio. Tá? Vamos considerar um ágio de 20%. O que é o ágio do bezerro? O ágio do bezerro é aquela valorização que a arroba do bezerro tem em relação à arroba do boi gordo. Então vamos lá. A arroba do boi está em R$300. Se eu coloco um ágio de 20%, a arroba do bezerro vai estar R$360. Ou seja, a arroba do bezerro está R$60 a mais que a arroba do boi gordo. Isso é um exemplo, tá? No ano de 2021, 2020, esse ágio chegou a 30% ou até mais. Eu comprei bezerro caro no começo do ano, caro, tá? Comprei bezerro caro, comprei do meu irmão, já estava na fazenda, acabei comprando, tá? Mas comprei bezerro caro, comprei bezerro de 400, 450. Caro, paguei caro. Hoje o bezerro caiu. Então, R$60 é o ágio. Eu não posso nem sonhar desses animais perderem peso. Então, olha só, R$60 por arroba foi o ágio. Se eu comprei um bezerro com 7 arrobas, dá R$420 de ágio. R$60 por arroba, 7 arrobas, R$420 de ágio. Se eu divido 420 por R$300, que é o preço da arroba, eu tenho que produzir mais 1,4 arrobas para pagar o ágio. Se eu pego 1,4 arrobas vezes 30 quilos, o animal tem que ganhar 42 quilos ano para pagar o ágio. Isso dá 115 gramas dia para pagar o ágio. Ou seja, para pagar o custo operacional dele 100 gramas, para pagar o ágio 115 gramas, pasto mais ágio já está com 215 gramas por dia. Se ele não ganhar pelo menos 215 gramas por dia, já está perdendo dinheiro, porque você não paga nem o ágio e nem o custo operacional. Imagine se ele perder peso. Imagine se ele nem ganhar peso. Você entendeu que o negócio precisa de informação? E aí vem aquela velha pergunta: como atingir as metas de ganho na recria e pagar os custos? Suplementando na seca, porque se você não suplementar, o animal perde peso. Se o animal perder peso, você toma um prejuízo da perda de peso, do ágio que você não pagou e do custo operacional que você não pagou. Fazenda produz arroba.
O animal tem que ganhar peso. Para o animal ganhar peso na seca, suplementação. Olha só, suplementando na seca, o animal pode ganhar 350 gramas por dia, ganhar 2 arrobas na seca. Se eu não suplementar, o animal perde 150 gramas por dia, perde 1 arroba na seca. Olha o prejuízo. Olha o prejuízo. Se eu quero produzir 7 arrobas em 12 meses, eu ganho 2 arrobas na seca e 5 arrobas nas águas. Que é a minha meta, produzir 7 arrobas em 12 meses. Deve ser a sua meta também. Você consegue produzir isso se você produzir 2 arrobas na seca e 5 arrobas nas águas. 7 arrobas em 12 meses. Aquele produtor que não suplementa na seca, o animal perde peso na seca. Ganha nas águas, perde na seca, ganha nas águas, perde na seca. Ganha 5 arrobas em 24 meses. E isso não existe, não tem como fazer uma pecuária assim mais. E a suplementação na seca, ela é necessária porque, geralmente, você vai comprar bezerro, a oferta de bezerro vai ser maior nessa época. Início de seca. É a época da desmama da bezerrada, maio a julho, maio a junho. Então, você vai ter uma oferta de bezerro maior na boca da seca, no início da seca. Você vai comprar uma bezerrada, você já vai colocar num pasto vedado, já vai entrar com a suplementação na seca. Porque quem faz estação de monta de janeiro a março, o nascimento ocorre em outubro a dezembro, a desmama ocorre de maio a julho. Então, você vai ter uma oferta maior de bezerro de maio a junho. É onde o preço do bezerro vai estar menor, porque tem mais oferta. Oferta e procura. Mais oferta, menos procura. E aí você precisa entender como é que é o crescimento desse animal após a desmama. Esse animal em recria, ele está na fase chamada fase de crescimento de autoaceleração, com rápido crescimento muscular. É um animal que está crescendo rápido e com muito crescimento muscular. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que é mais barato depositar músculo do que gordura. É mais barato suplementar o animal na recria do que na engorda. A hora de você suplementar é na recria mesmo. Porque na recria, o animal está numa fase de autoaceleração, rápido crescimento muscular, e para formar o músculo é mais barato do que formar. É mais barato formar um músculo se comparado a formar gordura. Então, olha só, a deposição de proteína é 4 vezes mais eficiente em termos de quilo de tecido depositado por quilo de energia consumida do que a deposição de gordura. É 4 vezes mais eficiente depositar músculo do que gordura. É mais barato o animal ganhar, depositar proteína, músculo. Ela é 4 vezes mais eficiente do que 1 quilo. O animal ganhar 1 quilo de proteína é 4 vezes mais eficiente que o animal ganhar 1 quilo de gordura. Então, nessa fase de recria, o animal apresenta uma boa conversão alimentar, vale a pena suplementar. A proteína demanda menor consumo de energia para ser depositada, se comparada com a gordura. Por isso que é mais difícil acabar um boi, porque ele está no final nessa fase final de engorda, ele está acumulando mais gordura, e a gordura precisa de mais energia para ser depositada. Olha só, para cada unidade de proteína depositada, eu preciso depositar 3 unidades de água. Então,
O músculo, ele tem mais água, ele é mais fácil de ser formado. 75% do músculo é água. Para cada unidade de proteína depositada, são depositadas 3 unidades de água. Então, é mais barato suplementar na recria. Na fase da recria, os animais apresentam boa conversão alimentar. O que é conversão alimentar? É o consumo de matéria seca para ganhar 1 quilo de peso. Na recria, o animal apresenta uma boa conversão alimentar, porque ele está com crescimento muscular e está na fase de autoaceleração. Se eu forneço um proteinado de seca, o ganho pode ser equivalente ao consumo. O animal consumiu 200 gramas de proteinado, ele ganha 200 gramas de peso. Isso é muito bom, é uma excelente conversão alimentar. O ganho pode ser 1 para 1, 1 grama de consumo, 1 grama de ganho. Então, sim, vale a pena suplementar na recria. Geralmente, para cada R$1 investido em suplementação na recria, você ganha 3. Geralmente, para cada R$1 investido em suplementação na recria, você ganha 3. E aí vem aquelas velhas perguntas, como suplementar, o que falta. Eu vou falar isso mais brevemente, que eu já falei em várias aulas, mas serve de reforço. A primeira coisa que eu tenho que ter em mente é que eu vou suplementar o pasto. Eu vou suplementar o que falta no pasto. E aí eu preciso saber qual a qualidade da minha pastagem na seca. Na época seca do ano, falta tudo. O pasto está seco, com alto teor de fibra. FDN é fibra. FDA é fibra detergente ácido, que é uma fibra que é muito pouco digerida pelo animal. Então, na seca, falta tudo. O pasto está mais fibroso, com menos energia, com baixa digestibilidade. O animal não consegue aproveitar os nutrientes do pasto, porque ele está muito fibroso, está com baixa energia, principalmente baixa proteína. O teor de proteína do pasto na seca está abaixo de 7%. Isso diminui as bactérias celulolíticas do rumen, diminui a produção de proteína microbiana. E o animal perde peso na seca. Então, esse baixo teor de proteína limita o crescimento microbiano. Você tem menos bactéria no rumen, tem um menor aproveitamento da fibra do capim, tem menos energia para o animal ganhar peso. Então, na seca, eu preciso nutrir essas bactérias, suprir o que está faltando, que é a proteína. E é por isso que eu entro com um proteinado, com um proteico energético, para suplementar esses animais. A suplementação na seca melhora o uso da pastagem, porque aumenta as bactérias do rumen, aumenta a digestibilidade do pasto. A suplementação na seca atende às exigências dos micro-organismos do rumen, das bactérias que vão digerir o capim. E aí eu tenho o suplemento proteinado de seca, que eu já falei aqui em várias aulas anteriores. Quando eu forneço um proteinado de seca, eu aumento a produção de proteína microbiana. Olha aí. Quando eu aumento o consumo de proteína bruta, eu aumento a síntese de proteína microbiana, praticamente dobrou.
Se tem mais bactéria no rumen, tem mais bactéria para digerir o capim. A bactéria do rumen que digere o capim, digere a fibra. Se tem mais trabalhadoras no rumen, vai digerir mais capim. É mais bactéria para digerir capim. A bactéria, eu já falei, é fonte riquíssima de proteína. Uma proteína de alto valor biológico. Proteína de alto valor biológico. Rica em aminoácidos essenciais. Então, eu forneço um proteinado de seca, eu forneço um suplemento rico em proteína degradável no rumen, rico em ureia, rico em farelo de soja, para nutrir essas bactérias do rumen. A ureia, quando chega no rumen, é transformada em amônia. A bactéria pega o nitrogênio da amônia e se multiplica. Então, olha só, quando eu forneço um proteinado de seca, os benefícios são muito bons. Eu aumento a proteína microbiana, eu aumento a produção de ácidos graxos voláteis, que é fonte de energia para o bovino. Eu aumento o consumo de pasto, é mais energia, é mais proteína para o animal ganhar peso. Eu melhoro a digestibilidade e o consumo e o aproveitamento desse pasto seco. Eu tenho um efeito aditivo, o animal come mais pasto, porque tem mais bactéria para digerir o capim, a taxa de passagem é mais rápida, esvazia o rumen mais rápido e para encher de novo. Então, os benefícios são tão bons com proteinado de seca que 1 mais 1 é igual a 3. Não é igual a 2, é igual a 3. Os benefícios são além do esperado. E qual que é o investimento? Vamos lá. Uma pergunta aqui do Silvio. Silvio Aguiar. Ele perguntou, professor, qual a referência para o percentual do ágio? Não tem referência, Silvio, depende muito do ano, né? Exemplo, esse ano já caiu para uns 20% o ágio. O bezerro está mais barato. Ano passado, o ágio estava nos 30%, tá? Até 35%. Então depende muito da oferta, do ciclo pecuário. Não tem uma referência, tá? Tem ano que o ágio empata. Você vende a arroba do boi por 300 e compra o bezerro por 300. Então, não tem uma referência, mas quanto mais barato você comprar o bezerro, melhor vai ser para você vender o boi gordo, né? Ok? Não tem uma referência fixa. Esse ano está em torno de 20%. Ano passado chegou a 35%, 40%, tá? Não tem um valor de referência. Então, vamos lá. Custo e retorno. Custo e retorno desse proteinado. Valor da arroba, R$300, R$10 o quilo do peso vivo. Valor do suplemento, R$2,70. Animal consumiu 300 gramas de proteinado, ganhou 250 gramas por dia. 300 gramas de proteinado vezes R$2,70 o quilo, gastou 81 centavos por dia com proteinado. Ganhou 250 gramas de ganho de peso por dia. A R$10 o quilo vivo, ganhou 2,50. 2,50 menos 0,80, ganhou R$1,70 por dia. Ou seja, quase para cada R$1 investido, o cara ganhou R$3 para cada R$1 investido, né? Mais ou menos essa a conta. Então, o proteinado de seca, ele não tem como dar errado, tá? Não tem como dar errado. É uma estratégia que é muito difícil dar errado um proteinado de seca em termos de viabilidade econômica. O retorno é muito grande, tá? Então, o proteinado de seca não tem por que não usar. A cada R$1 investido, você tem um retorno de R$3, tá? Então, você pode usar esse proteinado de seca. Já falei aqui em outras aulas, o proteinado de seca vai ter de 40 a 50 de proteína bruta, de 40 a 50 de NDT, é rico em ureia, é rico em proteína degradável no rumen, tem de 10 a 12% de ureia,
Também é fonte de energia, minerais e tem também os aditivos para aumentar o ganho de peso. O consumo é de 1 a 2 gramas por quilo de peso vivo, ou 0,1 ou 0 a 0,2% peso vivo. O animal com 300 quilos consome de 300 a 600 gramas por dia. Nós já falamos sobre isso aí, tá? O ganho de peso do proteinado de seca pode chegar aí a 200 gramas ou 250 gramas, se comparado aí ao sal mineral, tá? Quando eu forneço um proteinado de seca, eu aumento aí em 50% o número de bactérias ruminais e dobro a taxa de aproveitamento do pasto, tá? Muita gente me pergunta, professor, quando eu forneço um proteinado, eu preciso fornecer sal mineral? Não, o proteinado já tem minerais, já tem núcleo mineral no proteinado. O proteinado, ele inclusive é a melhor forma de você mineralizar os animais. Proteinado estimula o consumo de minerais, porque o consumo do proteinado é diário. O animal vai todo dia no coxo lamber o proteinado. Por quê? Porque o proteinado tem milho, tem soja, e isso estimula o consumo. Então, a melhor forma de você forçar o consumo de minerais em animais em recria é fornecendo proteinado. O proteinado vai mineralizar os animais na fase de recria, justamente na fase que eles apresentam um maior crescimento ósseo e precisam receber e consumir minerais. Se eu forneço um sal mineral com ureia, o consumo não é diário. O animal não vai todo dia lamber sal mineral com ureia. Mas se eu forneço um proteinado, aí sim, ele vai ter um consumo adequado e vai todo dia, tá? No coxo e vai se mineralizar de forma adequada, tá? Então, é isso que eu falei. Na recria, a suplementação com proteinado vai estimular o consumo de minerais, porque o animal vai no coxo todo dia, proporcionando um crescimento ósseo nessa fase, tá? E aí eu tenho o suplemento proteico energético de seca, tá? Onde o animal vai ganhar aí cerca de 350 gramas a mais se comparado ao sal mineral, tá? É um proteinado aí de 25 a 35% de proteína bruta, 60 de NDT, o consumo aí é de 0,3 a 0,5%, um animal de 300 quilos consome de 900 a 1.500 gramas por dia, e esse proteico energético já vai imprimir um maior ganho de peso, 350 gramas a mais do que o sal mineral. Aqui eu tenho aquela planilha de viabilidade que eu já passei para vocês sobre as estratégias de suplementação. Nós já falamos sobre ela, então não vou comentar. Eu passei para vocês já essas planilhas, tá? Onde faz a viabilidade econômica desses vários suplementos, tá? Já falei também que o ganho de peso na seca depende do pasto vedado. Eu preciso ter pasto vedado, tá? Porque o ganho de peso, a suplementação, depende do pasto vedado. Se eu fizer suplementação sem pasto vedado, não resolve, tá? Então, já teve uma aula específica sobre pasto vedado. Qual o pasto que eu vou vedar? Você vai vedar braquiárias, porque elas mantêm um bom valor nutricional, mantém mais folha, menos como na seca, mais folha garante o maior ganho de peso. Falei sobre a vedação, você vai vedar pasto aí por 70 a 90 dias, geralmente você veda aí em fevereiro a março. Se eu vedar pastos por mais de 100 dias, pode ter acamamento. Antes de vedar, rebaixar o pasto para 10, 15 centímetros, jogar 50 kg de nitrogênio por hectare e vedar aí por 70 a 90 dias, tá? Vai utilizar aí por 5 a 6 meses. A altura do pasto vedado é em torno de 35 a 50 centímetros. Os pastos vedados de melhor qualidade é o piatã, o marandu, principalmente a braquiária piatã, que ela tem mais folha. 1 hectare de pasto vedado produz de 5 a 7 toneladas de matéria seca de forragem acumulada.
E você consegue colocar aí em torno de 1 a 1,5 por hectare nesse pasto vedado, tá? Aqui é o score ideal para você, no final da vedação, tá? Esse pasto aí com 35, no máximo 50 centímetros, tá? E essa é a mensagem. A pecuária de corte deve ser encarada como uma empresa que produz arrobas. O foco deve ser o aumento da produção de arrobas por hectare e não a abertura de novas áreas. Está em nossas mãos difundir essa ideia. Então, não adianta mais você comprar novas terras. O que adianta é você investir nas terras que você tem. Tá? Ao invés de você comprar uma outra fazenda, você coloca 1, 2, 3, 4, 5 animais por hectare. Constrói um prédio em cima do outro, tá? Vai ser mais barato, porque terra ficou mais caro, e você investe em adubação, que você vai ter uma produção maior de arrobas, tá? Vamos fazer mais um cálculo aqui. Quanto de ganho de peso o animal precisa produzir agora para pagar a suplementação? Vamos lá. Se eu forneço um sal mineral na seca, o animal consome 80 gramas de sal mineral com ureia por dia, dá 0,08 quilos de sal mineral por dia. Vamos botar R$4 o quilo de sal mineral. Eu tenho um gasto de 32 centavos por cabeça dia, vezes 180 dias de seca, R$57 por animal que eu gastei com sal mineral. Se eu botar aqui arroba R$300, R$10 o quilo do peso vivo, R$57 divide por 10, o animal precisa ganhar 5 quilos de peso vivo em 6 meses, ou seja, ele precisa ganhar 32 gramas por dia para pagar o investimento de sal mineral. Sal mineral com ureia, o animal não ganha peso. Para começar, o animal não ganha peso, tá? O animal geralmente só mantém o peso. E eu tenho que lembrar o seguinte, que eu já tenho 100 gramas de custo do pasto, o animal tem que ganhar 100 gramas para pagar o pasto, 115 gramas para pagar o ágio, mais 33 gramas para pagar o sal mineral. Ou seja, ele tem que ganhar 248 gramas por dia para pagar pasto, ágio e sal mineral. O sal mineral com ureia, o animal ganha de 0 grama por dia a no máximo 50 gramas por dia. Ou seja, o animal não consegue pagar o seu custo de pasto, ágio, nem o próprio custo sal mineral, ele consegue pagar se ele receber na seca sal mineral com ureia. Porque ele ganha de 0 a no máximo 50 gramas por dia, tá? Vamos ver agora o proteinado, pessoal. O proteinado, o animal ganha 250 gramas por dia. O custo proteinado, 250 gramas por dia, R$ 2,70 o quilo do proteinado, dá 67 centavos por dia. Vezes 180 dias, dá R$ 121, tá? R$ 121 dividido por 10, dá 12 quilos. O animal tem que ganhar 12 quilos para pagar o proteinado. Isso dá um ganho médio diário de 67 gramas por dia. Então, vamos lá. 100 gramas do pasto, 115 do ágio, 67 gramas do proteinado, ele tem que ganhar 282 gramas por dia. No proteinado na seca, ele não ganha, ele pode ganhar até 300 gramas por dia, tá? Mas você vê que ele ganha aí cerca de 250 gramas por dia com proteinado. Professor, não pagou nem a conta do proteinado. Não, ele pagou o pasto, ele pagou o ágio e pagou parte do proteinado. Professor, deu prejuízo. Calma, tá? Calma. Você recupera esse prejuízo nas águas. Nas águas, o animal ganha 800 gramas. E aí paga fácil o ágio, o pasto, tá? Ele pagou sim o proteinado. O proteinado, ele precisaria ganhar 67 gramas por dia. No proteinado, o animal ganha 250 gramas por dia. Então, pagou o custo proteinado.
pagou o custo do pasto, pagou uma parte do ágio. Então, com proteinado já começa a melhorar, porque ele já paga uma boa parte desses custos. Depois, nas águas, ele compensa com um ganho de peso maior, tá? Então, suplementação na seca, fundamental, pelo menos um proteinado 0,1%. Já falei, se você suplementar com sal mineral com ureia, não paga nem seus custos, com o próprio sal mineral com ureia, tá? Suplementando nas águas agora, suplementando nas águas para acelerar o peso. O animal saiu da seca, eu vou continuar suplementando com proteinado para estimular o crescimento muscular. Eu não posso desacelerar esse ganho de peso. Se eu voltar para o sal mineral nas águas, eu perco. Tá? Vou mostrar para vocês aqui. Se voltar com sal mineral nas águas, você perde ganho de peso. Tá? Então, olha só. Por que eu vou suplementar nas águas? Eu vou suplementar nas águas para maximizar esse ganho de peso. Para ter um ganho adicional. Para fazer um ajuste fino no fornecimento de proteína. Se eu comparo sal mineral nas águas, com suplemento proteinado de águas, o ganho de peso de um suplemento proteinado chega a próximo a 200 gramas por dia a mais. Então, um proteinado de águas aumenta o ganho de peso nas águas cerca de 200 gramas a mais que o sal mineral. Isso é muita coisa. Com proteinado, eu posso ganhar 800 gramas por dia com proteinado. No sal mineral eu ia ganhar 600, com proteinado eu ganho 800, 200 gramas a mais. Olha só, com suplemento proteinado de águas, eu vou botar um ganho adicional de 150, mas pode chegar até 200 gramas a mais, tá? O ganho adicional. 150 gramas de ganho adicional se comparado ao sal mineral. Então, a gente vai fazer conta. Sal mineral, o animal ganha 500 gramas por dia. Em 200 dias de águas, o animal ganha 100 quilos de peso vivo, dá 3,3 arrobas. Se eu forneço um proteinado de água 0,1%, o animal ganha 650 gramas por dia. 150 gramas a mais. 650 gramas por dia, vezes 200 dias, dá 130 quilos de peso vivo. Ou seja, 4,3 arrobas. O proteinado de águas deu 1 arroba a mais que o sal mineral. O animal ganha 150 gramas de peso a mais por dia com proteinado, podendo chegar até 200. 1 arroba a mais. 1 arroba a mais é R$300. Se eu considerar a arroba do boi gordo. Então, olha só. Nas águas, o animal produziu 4,3 arrobas com proteinado de águas e com sal mineral 3,3 arrobas. Deu 1 arroba a mais, R$300 a mais. Tá? Os custos. O custo com sal mineral, 40 centavos por dia. 200 dias, R$80. Custo com proteinado, 70 centavos por dia. 200 dias, R$140. 140 menos 80, uma diferença de R$60. Tá? Então, o proteinado, eu gastei R$60 a mais que o sal mineral. Mas eu ganhei R$300 a mais, que foi 1 arroba a mais. Então, se eu pego 60, que foi meu custo, foi a diferença do custo, menos 300, que foi o arroba a mais, eu tive uma margem de R$240. Gastei R$60 a mais com proteinado de águas, mas ganhei R$300 a mais. Então, ainda tive um resultado de R$240. Vamos passar agora para o proteico energético de águas. Num proteico energético de águas,
o animal ganha 300 gramas a mais que o sal mineral. Tá? Vamos lá. Receita. O animal ganhando 800 gramas por dia. Se o animal ganha com sal mineral 500 gramas por dia, o animal vai ganhar com proteico energético 300 gramas a mais. 800 gramas por dia. 800 gramas por dia vezes 200 dias dá 160 quilos. Divide por 30, 5,3 arrobas. No sal mineral, 500 gramas por dia vezes 200 dias dá 100 quilos, 3,3 arrobas. Ou seja, com proteico energético, o animal ganhou 2 arrobas a mais nas águas. 2 arrobas a mais na arroba de R$300, dá R$600 a mais. Vamos para os custos. Um proteico energético tem um consumo maior. O animal ele gasta R$2,40 por dia. 200 dias, gasta R$480. O sal mineral, o animal gasta 30 centavos por dia, 200 dias, R$60. A diferença do proteico energético para o sal mineral foi maior, R$420. O suplemento proteico energético gastou R$420 a mais do que o sal mineral. Mas eu tive uma receita de R$600 a mais, 2 arrobas a mais. 600 menos 420, eu tive um resultado de R$180 por animal, tá? E eu tive um custo adicional da arroba de R$210. No proteinado, eu tive um resultado de R$240. No proteico energético, de 180. Foi menor, mas também já foi melhor que o sal mineral. Então, presta atenção. Esse aqui é o cerne da aula. Se você der na seca proteinado de baixo consumo, então aqui eu mostrei para você e provei que tanto o proteico energético como os dois, o proteinado e o proteico energético, são melhores que o sal mineral. Tá? Na seca e nas águas. Agora eu vou te mostrar o seguinte. Um trabalho que foi feito. O cara forneceu suplemento proteinado de baixo consumo na seca, proteinado 0,1% na seca, e nas águas ele voltou com sal mineral. Tá? Ele suplementou com proteinado 0,1% na seca e nas águas ele voltou com sal mineral. O animal ganhou nas águas com sal mineral 680 gramas por dia. E ele pegou, no outro grupo de animais, ele forneceu na seca um proteinado 0,1% de baixo consumo e nas águas ele continuou com proteinado de águas de baixo consumo, 0,1%. O animal ganhou 815 gramas de ganho de peso nas águas, 130 gramas a mais se comparado ao sal mineral. Ou seja, se você suplementou na seca, continue suplementando nas águas para o animal ganhar mais peso. Tá? Então, deu um proteinado 0,1% na seca, continua com proteinado 0,1% das águas. Não volta com sal mineral, senão você vai ganhar menos peso. Tá? Aqui eu tenho uma situação pior ainda. O cara deu na seca proteico energético de alto consumo, 0,3% na seca, e nas águas ele voltou para o sal mineral. O ganho de peso foi de 570 gramas por dia no sal mineral. Foi menor, inclusive, do que no proteinado de seca aqui, ó. Tá? E aqui ele fez o seguinte, ele deu um proteico energético de alto consumo na seca e nas águas ele entrou com proteinado 0,1%. Ganhou 810 gramas por dia, ou seja, 240 gramas a mais do que o sal mineral. Então, se você deu um proteico energético de 0,3% na seca, nem pense em voltar com sal mineral nas águas. Continue pelo menos com proteinado 0,1% de águas. Tá? Porque senão você vai regredir. Ok? Se eu forneci um proteico energético
0,3% na seca, nas águas eu sou obrigado a fornecer um proteinado 0,1%. Tá? E isso ocorreu por quê, pessoal? Porque o proteico energético de alto consumo na seca aumentou o crescimento dos órgãos internos. E o sal mineral não suportou esses altos ganhos nas águas. Eu vou explicar para vocês, ó. Você pega aqui, ó, fígado, coração, rins e trato digestivo. Eles são responsáveis por 9% só do peso corporal, mas eles consomem 48% da energia do corpo do animal. Na seca, eu forneci um proteico energético de alto consumo, aumentou esses órgãos, aumentou a exigência. Eu não posso voltar na época das águas com sal mineral, porque o sal mineral não vai suportar e não vai permitir altos ganhos de peso, porque os órgãos aumentaram. Então, resumindo, suplementou na seca com proteinado 0,1%, nas águas você vai com proteinado 0,1% ou proteico energético 0,3%. Na transição seca-águas, você entra com proteinado 0,1% ou até com proteico energético 0,3%, 0,5%. Acelerou, não para. Começou na seca com proteinado de alto consumo, nas águas, dá um proteinado de alto consumo ou até um proteico energético. E na transição, também um proteinado, transição seca-águas. Também um proteinado. Acelerou na seca, não volta para o sal mineral. Na seca, eu forneci um proteinado de alto consumo, 3 gramas por quilo de peso vivo. Não volta para as águas com sal mineral, porque o ganho de peso vai ser menor. Na transição também, não vai para o sal mineral. Vai acelerando esse ganho, continue suplementando, pelo menos com proteinado 0,1% nas águas e na transição. Não tem como acelerar, mantenha no proteinado 0,1%, ó. Na seca, nas águas, na transição. O proteinado 0,1% não tem como você errar. Uma coisa, pessoal, animal suplementado na seca e nas águas aumenta o rendimento de carcaça, aumenta o rendimento de ganho. Vamos falar disso na aula de confinamento a pasto. E agora, vamos falar sobre engorda. Qual sua estratégia na engorda? Na engorda, você pode fazer uma terminação com mais energia. Eu já falei que na engorda é a fase de acabamento de carcaça, onde o animal vai acumular gordura em sua carcaça. Então, na engorda, eu posso jogar mais, fazer um semi-confinamento ou até um confinamento a pasto. Então, olha só. Se a minha terminação for na seca, eu vou ter que usar um nível de suplementação alto. Se eu quiser terminar a boiada na seca, eu vou ter que usar um nível de suplementação mais alto, cerca de 2% peso vivo. Nós vamos fazer ração de semi-confinamento, tá? Vamos fazer ração de semi-confinamento. Eu vou falar sobre semi-confinamento. Se eu quiser terminar essa boiada na seca, eu tenho que dar um nível de suplementação maior, 1%, 2% peso vivo. Ou então eu deixo para o outro giro, eu jogo um proteinado e deixo para engordar nas águas. Não tente engordar boi na seca com proteinado 0,1%. Se você não consegue, se não consegue fazer uma ração para terminar
1% peso vivo, 2%, dá um proteinado 0,1% e termina nas águas. Então, se eu quero engordar boi na seca, eu tenho que suplementar com ração mesmo. Um boi de 400 quilos vai comer 8 quilos de ração. De 4 a 8 quilos de ração. Porque o pasto seco está só a bucha, só a fibra. Não vai engordar boi aqui. Nas águas, se eu quero engordar um boi nas águas, se eu quero terminar um boi nas águas, aí sim eu tenho um pasto verde e aí eu posso engordar até com com proteico energético 0,3%, ou com proteico energético 0,5%, ou até com a ração 1% peso vivo nas águas. Se eu quero terminar, engordar boi nas águas, aí eu posso usar um nível de suplementação mais baixo. Por quê? Porque eu tenho um pasto com maior valor nutricional. No período de transição, se eu quero engordar boi no período de transição, eu tenho um pasto intermediário, ainda tem um pouco de folha, então eu posso usar um nível de suplementação de 1% peso vivo e até um proteico energético 0,5%, tá? Então, olha só, o boi ele deve ser programado do final para o começo. É isso que eu sempre falo. O boi deve ser programado do final para o começo. Então, olha só, primeira seca, recria. Eu já entro com proteinado 0,1% ou com proteico energético 0,3%. Tá? Recria nas águas, mesma coisa, um proteinado 0,1% ou um proteico energético 0,3%. E aí, se eu quero abater esse boi na seca, eu faço um TIP, terminação intensiva a pasto, um nível de 2% peso vivo. Abato esse boi com 24 meses, 21 arrobas. É o boi 777. Então, eu preciso saber quando que eu quero abater esse boi, quando que eu quero vender esse boi. Então, você vai programar o seu boi do final para o começo. Tá? Eu quero abater esse boi com 20 arrobas em 24 meses. Então, na primeira seca, eu já vou suplementar. Na segunda seca, nas águas, já vou suplementar. Para que eu jogar ele, aqui no final, eu jogo ele num TIP, que é a terminação intensiva a pasto. Tá? Então, aqui, por exemplo, ó, é a curva de crescimento do boi 777. Abatendo um boi com 24 meses e 21 arrobas. Olha só, desmamei ele com 7 arrobas. Na primeira seca, forneci um proteinado de seca 0,1%. Ele ganhou 250 gramas de peso por dia. Saiu da primeira seca com 8,25 arrobas. Nas águas, ele ganhou 750 gramas por dia, com proteinado 0,2%. Tá? Saiu no final das águas com 13 arrobas. E aí, na segunda seca, eu fiz um confinamento a pasto, um nível de suplementação 2% peso vivo, o animal ganhou 5 arrobas, eu consegui abater ele aí com 24 meses e 20 arrobas. Aqui já é um abate com 32 meses, tá? Aquele exemplo, eu vou dar um proteinado, eu desmamei o animal com 7 arrobas, primeira seca proteinado 0,1%, águas, proteinado de água 0,1%. Não quero fazer confinamento a pasto na seca. Na seca, eu jogo de novo no proteinado 0,1%. E aí, nas águas, eu engordo ele com um proteico energético 0,3% ou 0,5%. Abato ele aí com 22 arrobas e 32 meses. Tá? Ou até 30 meses. Então, moçada, o que tinha para hoje era isso, tá? Vou mandar para vocês já essa aula em PDF hoje, tá? Vou mandar essa aula para vocês em PDF hoje, tá? E gostaria do feedback da aula. Boa noite a todos, tá? Se puder deixar o feedback da aula aí, se gostou, se não gostou,
deu para abrir a mente em relação a investimento na pecuária. Foi uma aula boa, foi uma aula pertinente. Eu preciso do feedback de vocês, tá? Que Deus abençoe abundantemente sua casa, seu lar, sua família, que você venha prosperar aqui na terra, porque a prosperidade é natural, é dom de Deus. Um abraço, boa noite, fiquem com Deus. Já mando o material para vocês, assim também como acesso à aula, tá bom? Beleza, muito obrigado, Tarcísio, muito boa. Deixa a aula aí, deixa os comentários se gostaram da aula, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, boa noite. Amanhã estamos de volta com uma aula importante sobre recria e engorda de bois a pasto, tá? Falando um pouquinho sobre mais engorda em pastagem amanhã, tá bom? Uma aula importante amanhã também. Sextona. Valeu, um abraço, fiquem com Deus.